Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação Pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, mais uma edição do Bom e Velho Mostra o Texto. E nessa edição, hoje é dia 1º de dezembro. Caramba, hein? Seja bem-vindo à última temporada de 2025, né? E o programa Mostra o Texto traz aqui sempre debates, entrevistas importantes, e eu quero também trazer aqui conteúdos relevantes para o andamento do seu ministério, do seu trabalho, da sua compreensão. E já esteve aqui com a gente uma vez numa entrevista. A entrevista foi impactante, me deixou inclusive admirado pela excelência do trabalho ministerial, das palestras e dos seus materiais. E a Vanessa também gostou muito, né? Inclusive ele vai participar do podcast da Vanessa também e estará com a gente lá na Genuína no comecinho do ano agora, em Campinas, na Genuína de Campinas. E está aqui com a gente o pastor Eurípides. Ele é líder ministerial, com sólida trajetória dedicada à pregação, estudo bíblico, formação de discípulos, reconhecido por um estilo claro, direto ao ponto, um estilo pastoral, com base na Bíblia, sempre direcionado ao cuidado espiritual e fortalecimento da fé cristã. Atua com mentoria pastoral, aconselhamento e desenvolvimento de lideranças, de líderes, contribuindo para o crescimento saudável da igreja. Possui experiência em conferências, cursos, treinamentos, também voltado para a área da família, a estruturação do homem cristão, o papel de cada um deles, enfim. Tem publicado livros excelentes, alguns deles, está aqui com ele agora, A Força dos Pais, O Maior Segredo para a Vida Frutífera, O Poder da Ordem, O Lugar de Cada Membro no Sistema Familiar. Tem também outros, né? Curando a Ferida Materna, e também, bom, pelo menos os que estão aqui em cima, porque não é nem metade da metade. Onde foi que eu errei? Uma reflexão sobre a disfunção familiar e suas implicações em nossas vidas. Eu acho que hoje a gente vai tocar nesse assunto aqui, porque a gente vai falar sobre a realidade brasileira, que cada vez mais comum, onde os dois levantam cedo e saem para trabalhar. E o que isso implica, porque o marido é provedor, mas hoje em dia os dois acabam lutando pelo sustento, e isso rouba o papel de provedor de alguma forma ou não. E quando a mulher ganha mais, e quando o marido fica desempregado, isso fere a masculinidade, fere o seu papel de homem, de cabeça, de provedor. Bora falar sobre isso, e eu também quero abrir o microfone para você que está acompanhando a gente aqui, para fazer a sua pergunta, mandando a sua pergunta pelo áudio 974174129. Não precisa se identificar se você não quiser. Então você pode, homem ou mulher, pode mandar aqui a pergunta direta sobre esse tema. Tá aqui na tela para vocês o tema de hoje, como a produção colocou aqui, a mulher e o trabalho fora de casa. Então vamos tratar esse assunto aqui. Estou recebendo hoje aqui o pastor Eurípides Mendes. Mais uma vez, pastor Eurípides, bem-vindo ao nosso programa. Muito bom te receber, meu irmão. Obrigado, pastor César. Privilégio, alegria, né? Uma honra poder, além de estar com o irmão, uma pessoa que eu admiro demais, me alimenta muito, né? Amém. E hoje está escasso de gente que alimenta, né? Não dá para contar. Cada ano que passa eu falo, meu Deus, mais um foi embora. Mais um foi embora. Isso está ficando pouco, né? E o pastor César é uma das pessoas que, além de me alimentar muito espiritualmente, me fez entender muitas coisas, né, no meio evangélico, pelos debates, pelas ministrações suas.
E um privilégio poder falar com todos aqui. Eu olho para onde? Aquela lá, né? Aquela Para mim é um privilégio poder estar contigo aqui, compartilhando aquilo que Deus compartilhou no nosso coração e a gente procura viver. Bom, vamos entrar no assunto da estrutura familiar. Essa história de os dois trabalharem fere um pouco essa ideia que a Bíblia dá de que o homem é provedor ou não? Isso é coisa antiquada? Não? O que é ser cabeça? Como é que a gente entende essa questão? Olha, assim, o casal perfeito, o modelo de casal, biblicamente falando, eu entendo que quando nós queremos olhar para um casal e olhar para esse casal como modelo para um casal cristão, Cristo é a igreja. Né? Então, o casal perfeito é Cristo, a igreja, tanto é que ele é o noivo, haverá bodas, tem tudo aquilo que a gente conhece bem, é muito claro nas Escrituras que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. A igreja trabalha? Trabalha. A igreja é provedora? É provedora. Só que ela é provedora dentro daquilo que compete a ela, no lugar dela como igreja. E Jesus, no lugar dele como cabeça, ele provê para a igreja o lugar dele como cabeça. E a mulher e a igreja provê como corpo de Cristo. Então, quando um casal quer olhar para um modelo de casal e falar, eu quero esse modelo, é Cristo e a igreja. A cabeça é o que dá direção, a cabeça é o que tem visão, a cabeça é o que tem percepção e o corpo é o que gera, o corpo é que expressa, o corpo, a cabeça ela pensa, mas é o corpo que executa. Só que o corpo não vive sem a cabeça. Um corpo não pode viver sem a sua cabeça. Então a igreja ela se expressa, é interessante que a cabeça ela pensa em 1000 coisas, mas ela faz uma coisa de cada vez. A mulher pensa em 1000 coisas, ou às vezes uma coisa de cada vez que ela está pensando ali, mas ela tem capacidade de fazer uma coisa e pensar muito e expressar muito. A mulher, o corpo, meu corpo está pegando esse celular, meu corpo está coçando minha cabeça e meu corpo está movimentando essa cadeira. Então, a mulher faz muito, mas ela precisaria fazer com direção. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, a mulher no mercado de trabalho, minha esposa falou assim, nossa, amor, você tem tanta coisa para falar, você vai falar só sobre esse tema? Eu escrevi um livro sobre isso, que é Onde Foi Que Eu Errei, que é sobre disfunção familiar. E a pergunta que as pessoas fazem é, uma mulher pode trabalhar fora? Pode. Perfeitamente. A pergunta que eu geralmente que eu falo para as pessoas é, quando? Porque logo no começo do casamento, não sei se é uma boa, porque hoje em dia as pessoas já entram no casamento trabalhando, né? Os dois trabalhando. Uma mulher, é bom ela estar no mercado, porque eu não acho interessante a gente trabalhar com o certo e com o errado. É errado a mulher ir para o mercado de trabalho? Não, mas é bom. O homem pode trabalhar fora? O homem tem que trabalhar? A pergunta do homem não é quando. O homem tem que trabalhar. O homem não tem escolha, a mulher tem escolha. O homem ele tem que trabalhar do início ao fim do casamento. A mulher ela tem que pensar no trabalho porque o mercado de trabalho substitui essa mulher. O mercado de trabalho põe essa mulher para competir e o mercado de trabalho descarta essa mulher. Mas o papel dela dentro de casa como mãe não substitui. Não tem como descartar essa mulher dentro de casa. Então eu acho assim, que a Bíblia não proíbe trabalhar jamais. A gente tem Provérbio 31 que mostra essa mulher trabalhando, essa mulher comprando, essa mulher vendendo, essa mulher dando ordem para empregados. É verdade. Nós temos Lídia, lá em Atos 16, 14, Lídia era vendedora de pulpa. Nós temos Priscila, que era fazedora de tendas. E a mulher de Provérbios 31, ela trabalha, mas ela jamais desassocia o trabalho dela da missão, do mandato de Deus para a vida dela, que é a maternidade, entendeu?
Eu, como pastor, já lidei, por exemplo, no aconselhamento com casais onde... Como é que eu vou falar aqui, escolhendo melhor as palavras? Porque hoje em dia a gente está na época dos cortes, né? E aí tudo que você fala pode ser usado contra você no tribunal da opinião pública, que é o seguinte. Tem lá o casal, o João e a Maria. Ô, Cláudio, deixa o número na tela. Tá todo mundo querendo ligar no número? Mandar pergunta, por favor. Se você quer mandar a sua pergunta, manda aqui, tá aqui na tela. Sei lá, quem sustenta a casa é a mulher. Já aconteceu algumas vezes, né? E o marido está lá, ele fez um curso de não sei o que lá, e ele só arruma emprego, ele só pode sair da casa dele para trabalhar se for naquela área, né, na cabeça dele. Então, e como não tem naquela área, não sei o que, então ele está desempregado, ele está mandando currículo, ele fica ali e tal. Só que aí as semanas viram meses, os meses se transformam em anos, e o cara fica lá limpando a casa, e a mulher levanta cedo para trabalhar. Isso eu já acompanhei e acompanho como pastor local. Pode isso, Arnaldo? Essa é a sua frase. Como é que faz? É aquilo que a gente fala. Não é errado a mulher buscar carreira profissional. Jamais. O problema é quando a mulher ridiculariza o trabalho honrado dentro de casa. Então a gente tem uma geração de... Me dá um exemplo disso, como é isso? A gente tem uma geração de mulheres que entende que o trabalho no lar é um trabalho que faz ela perder tempo. Nós temos uma geração de mulher, porque mulher executa melhor. Existem uma quantidade enorme de trabalhos lá no mercado de trabalho que a mulher faz 1000 vezes melhor do que o homem. Isso é verdade. Primeiro porque a mulher é funcional, a mulher é multifuncional, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Nós homens, o pastor Cláudio Arte fala muito isso, né? Nós vamos fazendo uma coisa de cada vez. Então, a mulher, ela faz mais coisas, ela executa mais coisas. E nessa de executar mais coisas, nós temos uma mudança de funções, né? A mulher é capaz, a mulher é funcional e a mulher tem capacidade de atuar 1000 vezes melhor em muitas atividades que um homem. Mas é o que eu disse, o grande problema são os filhos e a família que fica com o resto dessa mulher. Então, primeiro nós temos uma sociedade que descobriu que a mulher faz mais, executa mais, é multifuncional, e nós temos uma geração de homens extremamente fracos. Pastor César, é comprovado por dezenas de estudos que o homem hoje está enfraquecido, inclusive na sua força. Física. Física. O homem de 30 anos hoje tem praticamente a mesma força física de uma mulher de 25 anos de idade. O homem está enfraquecido na sua identidade, enfraquecido na sua masculinidade, porque aquele homem que levantava 4 horas da manhã e ia com o pai dele lá para a roça, não estou dizendo que eu tenho que voltar para a roça, mas aquele homem que ia lá para a roça trabalhar com o pai dele, desde 4 anos de idade, ele está ali, trabalhando. Vendo como é que funciona a vida. Vendo como é que funciona. Os papéis eram claros. A mulher ficava em casa, e eu não estou falando para a gente voltar para a vida rural e nem a mulher fazer isso, mas a mulher ficava em casa com a filha dela, cuidando dos bichos, aprendendo a cozinhar. Aquela menina tinha uma mãe dentro de casa. Esse cenário mudou. Então, esse homem, quando ele vai para a Revolução Industrial, e esse homem não está lá mais junto com o filho dele, esse menino tinha o direito, podia ir lá para a roça com o pai dele. Mas quando a indústria explode, a Revolução Industrial, esse menino não tem como ir lá mais para a indústria. Aí a sociedade tem que dar para esse menino definir ele no período da vida dele. Ele dá o nome dele de adolores, tempo da dor. É o adolescente. O adolescente é a puberdade é física, mas o conceito de adolescência, você não vê isso nos povos originários, nos índios. Você não vê isso. Você é criança e depois você é adulto, né? Você é bebê, você é criança e homem. Você não vê isso na cultura judaica.
Então esse Você fica aqui, a gente quer uma coluna do meio, né? Isso. Então esse menino está em casa porque ele não serve para a sociedade. Só que a adolescência terminava nos 18 anos, 17, 16. Que é a idade teen. Hoje a idade teen vai até 17, quase 18 anos. Hoje está com 35 anos. São os adolescentes, os bebês emocionais de 80 quilos. Porque esse cara não tem mais referência de pai. O pai morre na guerra. O pai morreu na guerra lá nos Estados Unidos. Hoje esse pai está morrendo no tráfico, esse pai está morrendo no adultério, esse pai está morrendo... O pai do menino não está existindo mais. 51% das famílias brasileiras não têm a figura paterna dentro de casa. Caramba. E aí, quer dizer, a pessoa não tem uma figura paterna, ela não tem referência. E essa mulher, ela tem que ir para o mercado de trabalho por conta do enfraquecimento do homem. Eu escrevi um livro sobre isso, que é a Geração de Homens Fracos. Uma criança que não tem mais esse homem dentro de casa. Esse menino, ele está o tempo todo absolvendo mais o mundo da mãe dele. Essa mãe que trabalha, sim, ela trabalha, ela está lá no mercado de trabalho, mas ela teve que abrir mão do papel dela. Entende? Ela abriu mão do papel dela, e é claro, quando a gente fala assim, a pergunta que as pessoas fazem também como pastor, né? Pastor, é errado eu ganhar mais? É errado a minha esposa ganhar mais do que eu? Porque eu vejo mulheres extremamente capazes se diminuindo, porque ela fala assim, não, se eu fizer mais coisa, eu vou ser promovida de novo, vou ganhar mais ainda, e aí, tipo assim, aí eu chego em casa, meu marido ganha... Sei lá, os números são hipotéticos. Meu marido ganha 3, eu ganho 7. E aí, se eu passar nas promoções, eu vou ganhar 10. E aí, como é tal... Primeiro essa relação do homem e da mulher... Deixa eu só perguntar, tá bom o som aí, Cláudio? Porque ele fala mais longe, não sei se... Tá bom? Tá, pode mandar. Primeiro, pastor César, assim, que a relação hoje do homem e da mulher é uma relação muito adoecida, né? As funções estão erradas, o lugar está errado. Os casais não se divorciam por falta de amor. Eu não creio que é a ausência de amor que faz os casais divorciarem. Puxa a memória aí do senhor. Se a maioria das pessoas que você conhece se separou amando profundamente. Porque o amor, é estranho falar isso, o amor não é suficiente para manter um casamento. O que mantém um casamento é uma coisa chamada ordem, o lugar de cada um na família. E esse homem perdeu o lugar dele. Quando o Adão peca, Deus não pergunta para o Adão o que ele fez. Deus pergunta para o Adão onde ele está. O pecado, o adoecimento, é quando eu saio do meu lugar de homem. Então, o lugar do homem está cada dia mais adoecido, deslocado. Essa mulher não está mais no lugar dela. Repito, não há problema essa mulher ir para o mercado de trabalho. A mulher de Provérbios 31, como eu disse para você, ela trabalha. Mas tudo que ela faz a partir do lar dela. Ela não perde a missão de propósito. É tão forte isso. Você pega, por exemplo, lá, eu falo muito desse texto, aquele texto lá de 1 Timóteo 2,15. A mulher... E agora tem, porque quando eu vou ministrar na sua igreja, e pela primeira vez, eu vou estar numa igreja que eu vou pensar 2 vezes em falar em grego. Porque a gente fala em grego e hebraico. A gente fala de grego e hebraico nas igrejas do Brasil, sim. Tudo bem, né? Mas quando a Bíblia fala lá, a mulher será preservada, a palavra ali é sozo, né? Isso. Sozo. E até onde eu sei, o sozo fala de completude, corpo, alma e espírito, né? É a restauração, tô certo? Tá certo. Então, a restauração completa é a salvação do corpo, a salvação da alma e a salvação do espírito. É claro que quando o texto de 1 Timóteo 2,15 fala a mulher será salva, preservada, a mulher será sozo através da maternidade, é claro que não está falando da salvação da alma dela, que é Cristo. Mas é interessante que, quando eu entendo que a mulher será, e a melhor tradução para mim ele é preservada, é no sentido que a maternidade devolve à mulher, é o momento que a mulher tem para se conectar com o propósito dela.
o verdadeiro propósito de Deus ter feito uma mulher, que é ser mãe de filhos. E o texto chega a dizer que a fé, o amor e a santificação é estabelecida através dessa mulher que é preservada na fé, é preservada na santidade e na santificação. Então, eu entendo que a maternidade, a mulher, ela pode entender o mercado de trabalho, ela pode ir para o mercado de trabalho, desde que isso nunca afete o papel dela. Porque eu não tenho dúvida que a missão de um homem é trabalho. Você perguntar para mim assim, a gente falando de homem, e eu vou falar uma coisa aqui sabendo que vai dar recorte. Deus não fez a mulher para o trabalho. Isso mesmo. Deus fez o homem para o trabalho. Verdade. A missão do trabalho foi dado para um homem. A mulher auxilia. Se me perguntar, então, qual que é a missão da mulher? Mãe de filhos. Qual que é a missão do homem? Trabalhar. O homem foi feito para trabalhar. Quando Deus cria Adão, Deus não... Se a gente fosse Deus, e tendo eu criado o Adão e a Eva, eu ia falar, me adore. Deus não manda Adão adorar ele. Deus fala assim, você sabe como é que você vai me adorar? Trabalhando. Vai trabalhar. Você vai cultivar essa terra. Então, Deus deu o trabalho para o homem. Tanto é que o homem trabalha. O senhor está com quantos anos? 48. 48. Acho que é 47. A gente 47. Eu tenho 52. Eu tenho 52 anos. Parece que eu não fiz nada. Porque tudo na minha cabeça é trabalhar. Qual que é a grande crise da mulher? Por que esse homem só trabalha? Por que esse homem só trabalha? Isso só pensa em trabalhar. Quando a mulher, inclusive, está discutindo com o homem, e ela fala, você não me ama. Qual a primeira frase que sai da boca de praticamente todo homem? Mas eu trabalho. Porque o homem a forma do homem amar uma esposa, a forma do homem amar sua família é trabalhando. Mas hoje, por exemplo, você acertou na moça quando você falou sobre homens fracos, né? Fisicamente, psiquicamente, espiritualmente. Tudo, moralmente, sua identidade. Aí, por exemplo, eu vou direto ao ponto. Tem homem que é vagabundo, entendeu? É crente, é da igreja, tal, mas não é muito chegado no serviço não, meu amigo. Não é chegado no serviço não. Tem que ser, para ele trabalhar, tem que ser na área dele, um salário tal, não sei o que lá, e ele vai analisar, porque ele prefere ser desempregado. E você sabia que a preguiça, pastor César, é o único pecado que a Bíblia não dá solução, né? Me fala mais disso. Quando a Bíblia vai falar do preguiçoso, a Bíblia fala assim, preguiçoso, você quer que eu resolva o seu problema? O que a Bíblia aconselha o preguiçoso a fazer? Olhar a formiga. Vai falar com a formiga. É isso aí. Uma formiga é mais digna que você, preguiçoso. Então, o preguiçoso é uma doença terrível na vida de alguém. Agora, de onde surge a preguiça? A preguiça, para mim, surge da pornografia. O homem, quanto mais imoral ele é, mais preguiçoso ele se torna. Eu nunca fiz essa associação, nunca parei para pensar. Mas será que todo preguiçoso é pornógrafo? Pastor César, eu trabalhei com sexualidade durante muito tempo. Meu ministério começou dentro dessa abordagem de sexualidade. Eu fui montar uma escola de missões em Jovens com a Missão, em Jocum, quando eu era missionário da Jocum Integral. E eu montei uma escola de comunicação. Eu montei uma escola para a pessoa ter uma experiência em missões, mas, ao mesmo tempo, na área da comunicação, quando eu estava montando a editora Jocum com o pastor Cote. E aí eu montei uma escola. E quando eu montei a primeira escola, a quantidade de pessoas ligadas à homossexualidade, a questões da sexualidade, do adoecimento, foi enorme. De repente chega para a minha escola um monte de homem adoecido. Eu lembro que o primeiro cara que eu fui discipular, ele tinha 15 anos de vida homossexual. E eu tive que entender sobre isso, né? Eu tive que estudar sobre isso. E eu comecei a perceber que a maioria dos homens escravos de pornografia, que fica em casa, adoecidos na pornografia, uma das caras, não estou dizendo que... Era preguiçoso também. Desenvolve preguiça nele.
o pecado da imoralidade sexual adoece profundamente esse homem, o homem fica fraco. Pastor César? Eu nunca tinha visto essa associação, como eu falei, né? Todo homem... Mas será... Todo homem... Vou falar uma palavra aqui que é que eu não sei se eu posso falar isso, né? Todo homem que tem vício e masturbação é preguiçoso. Preguiça. Mas será que todo preguiçoso tem vício e masturbação? Não. Esse é o caminho contrário, entendeu? Mas a sua experiência eu não vou contestar. Ok, É. você está dizendo assim, todo homem que é viciado em pornografia é um preguiçoso. Ele vai desenvolver é um preguiçoso. Então, por que eu estou associando? Mas tem gente que é preguiçoso. Será que todo preguiçoso também? Não sei. Por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, dentro da minha experiência que eu vivi ali no discipulado, a maioria dos homens, praticamente todo cara que tinha problema com pornografia, tinha uma preguiça terrível. Então, mulheres têm uma tendência natural em falar uma vez, falar duas vezes, falar três vezes, falar quatro vezes, no final ela vai lá e faz. É mais fácil trabalhar a ansiedade de uma mulher do que a passividade de um homem. Repete, como que é? É mais fácil trabalhar a ansiedade de uma mulher do que a passividade de um homem, porque por trás de toda mulher ansiosa tem um homem passivo. Então, esse homem passivo, ele começa, primeiramente, que eu falei lá, ele começa perdendo a referência de levantar todo dia de manhã cedo e trabalhar. Então, o tempo da preguiça, o tempo que esse menino fica dentro de casa, só ali, se estendeu demais. A adolescência se estende, então ele acorda meio-dia, vai para a escola 1h, chega da escola às 5 horas da tarde, deita na cama. E celular para cima, meu amigo, e celular. Deita na cama 7 horas quando ele chega da escola, aí ele acorda 1h da manhã, fica na pornografia da internet até 3 horas da noite, ou jogando, aí fica dormindo até 11 horas, vai para a escola, aí começa essa vida. Nunca trabalha. Ele só vai começar a trabalhar lá num programa que talvez ele se encaixe, que se é que ele vai encaixar lá, quando ele vai na juventude dele, lá com 22 anos. Mas ele teve toda uma adolescência dentro de casa. Só que eu acabei de citar que a mulher fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, no final ela vai lá e faz. A mulher fala, instala isso aqui. O cara demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias para instalar. Aí ela vai lá e faz. Então, essa mulher, ela foi para o mercado de trabalho porque esse homem morre na guerra, esse homem adoeceu, morre no adultério. Aí ela não está mais em casa, e esse homem já morreu há muito tempo. Então, a mulher está no mercado de trabalho e o homem não existe mais. Então, esse filho fica mais tempo sozinho dentro de casa. Aí, quando esse cara vai para o casamento, ele leva todo esse adoecimento de nunca ter tido uma referência, porque quem tem autoridade de trabalhar é homem que pega filho. E põe no samba logo cedo. Eu tive um pai que, quando você completava 18 anos de idade, ele falava, você tem 2 opções, você continua trabalhando no meu supermercado ou você vai arrumar um emprego. E meu pai, César, ele entregava a conta da água para um, a conta da luz para o outro e a conta do telefone. Se cortar, e aí cada um ficava desligar a luz do outro, puxava o negócio do telefone. Porque senão... E se ficar desempregado, não estou falando que ele está certo, ele foi certo fazer isso, né? Não entrava em casa. Não havia possibilidade de ter uma pessoa desempregada dentro de casa. Tinha que dormir na casa da tia até arrumar um emprego. Então eu tive uma criação de um pai que me empurrou para o trabalho. Então, como essa mulher hoje, a mulher faz as coisas demais, essa mulher, por ela não ter essa autoridade de jogar os filhos para o mercado de trabalho, ela carrega uma casa nas suas costas. E, automaticamente, esse menino está sozinho dentro de casa, sem referência de homem, sem referência de um pai que trabalha, e só tem essa mãe. E, quando ele casa, ele também vai casar com uma mulher forte. Então, por exemplo... Que é a mãe dele. Exatamente. Que trabalha e que ele vai continuar dentro de casa. Como filho. Como filho. Entendeu? Porque assim, eu já atendi casos, né, na igreja, onde o cara fica desempregado anos. Aí quando você vai perguntar... E a mulher trabalhando. A mulher trabalhando. Ué, vai fazer o quê?
É. Aí o cara fica limpando casa, cuidando da criança. Sabe o que eu falo quando as pessoas me perguntam, pastor, eu não aguento mais, porque hoje o cenário é o seguinte. E agora eu vou fundamentar o que eu falei. Se eu estou num auditório e eu prego sobre enfraquecimento da figura masculina, e essa mulher que está no mercado de trabalho para tentar salvar um filho que vai morrer de fome. Porque a mulher, ela sabe como resolver. Ela só não faz isso com direção. Então a Sara sabia como é que resolvia o problema de Abraão. Então na cabeça da mulher, vou falar uma coisa, toda mulher sabe como é que resolve as coisas lá na casa. Ela só queria que esse homem tomasse iniciativa, mas esse homem não vai tomar iniciativa. Como não toma? Mas ela sabe resolver. Então, se eu fazer um apelo, se eu tiver num auditório de 1000 pessoas, 500 pessoas, eu fazer um apelo para as mulheres virem à frente, para chorar, e as mulheres estão vindo à frente chorando, e eu perguntar, pastor César, para cada mulher que está ali, por que você está chorando aqui? Todas falam, você sabe disso. Pastor, não aguento mais meu casamento. Eu carrego esse casamento nas minhas costas. Pastor, me ajuda, ora por mim, meu casamento, pastor. Pastor, meu casamento. Pastor, ora por mim. Pastor, meus filhos estão tudo doentes. Agora, se eu fazer um apelo para homem, vir 10 homens na frente, sabe o que esses 10 homens vão estar falando? Pastor, me ajuda, eu estou viciado em pornografia. Pastor, me ajuda, eu estou viciado em masturbação. Pastor, me ajuda, eu tenho ejaculação precoce. É uma geração de homem que está vivendo crise de adolescente. É uma geração de homem com 40 anos de idade com problema de masturbação. É uma geração com 40 anos de idade, 50 anos, vivendo crise de menino. É, porque masturbação é coisa de moleque. É sempre coisa de menino. Porque ele está paralisado lá na sua adolescência. É um povo que não cresce. É uns homens que eles não vão para a sua masculinidade. Por quê? E aí você tem dezenas de pessoas que vão falar a mesma coisa que eu falo. Quanto mais... Tem uma palavra que é pecado falar. Quanto mais o homem se masturba, mais evidência. Se perguntar para mim, eu digo, qual que é o primeiro sinal de um homem fraco? A pornografia. Porque é o seguinte, vou falar uma coisa que também é polêmica. O macho só tem 2 realizações na vida. Macho, homem. Porque esse foi um presente que Deus deu para o Adão lá no Éden. Quando Deus faz o Adão, pastor César, o que Deus pediu para esse Adão fazer? Multiplicar, cuidar do jardim. Para multiplicar é o quê? Através do sexo. Então, qual a primeira coisa que Deus deu para o homem? A questão sexual. Né? Qual a segunda coisa que Deus deu para o homem? Vai cultivar? Cultivar a terra. Então, 2 coisas que Deus deu para o homem, sexo e trabalho. Quais são as coisas que mais realizam um homem? Sexo e trabalho. Pronto. Mais nada. Se um homem faz sexo, se um homem está feliz no trabalho dele, acabou, ele está realizado, meu irmão. Qualquer problema de homem que chega para mim conversando, o homem que quer ser homem, o homem que quer ser mulher, que ele está pedindo para orar para ele ficar livre da masturbação, da pornografia. O homem que está trabalhando e quer ser homem, ele vai falar assim, pastor, eu não aguento essa mulher não faz sexo comigo, pastor. Essa mulher não é minha mulher. Também tem isso, eu tenho essa demanda também no gabinete, tá? O cara fala assim, ó, a mulher fica 2 meses sem fazer sexo, 3, 4. Por quê? Porque ela está no lugar errado, né? Porque o masculino dela está mais forte. Porque ela está no mercado de trabalho e ela não foi feita. Eu ia falar isso, eu acabei esquecendo. O homem trabalha e quer trabalhar mais. Mulher trabalha e está entupida de caroço, estressada, depressiva, porque ela não foi feita para isso. O homem chega aos 60... César, quando você chegar aos 60 anos de idade, você vai falar isso. Rapaz, um dia o pastor ele falou isso para mim. Você vai chegar aos 60 anos de idade, convicto, nem começou direito. É isso aí. A mulher chega aos 60 anos de idade em depressão, em crise, porque não aguenta mais trabalhar. Porque ela não foi feita para isso. A missão da mulher... Vamos pegar lá, não sei se eu vou abrir aqui... Timóteo, né? O texto de Timóteo. Não, mas tem aquele texto lá de Provérbios, Salmo 128. A sua mulher será como uma videira frutífera, a rosa da sua mesa, aqui, Salmo, seus filhos. Deixa eu pegar aqui o texto, Salmo... Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Isso, Salmo 128.
que é o salmo do homem, né? É o salmo do homem, é o salmo dos degraus, né? O pessoal subindo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda os seus caminhos, Isso. do trabalho das suas mãos comerás, olha feliz aqui. serás e tudo irá bem. Olha só, Salmo 128. Bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor. Casamento começa com o homem que teme ao Senhor. Eu estou sozinho no hotel. Eu não sou fiel à minha esposa porque ela é bonita. Eu sou fiel à minha esposa porque eu temo ao Senhor. Tudo bem que eu tenho medo dela. Também tem essa ajuda. Minha mulher é aquela mulher que, se eu aprontar, ela faz um vídeo e fala assim: ó, pastor Eurípides fez isso e isso. Eu morro de medo dela. Minha mulher não vai entrar em depressão, meu marido me aprontou Ela comigo. vai tocar o terror. Vai. E ela vai falar: acabou, tá? Você teve a oportunidade de ter a melhor mulher do seu lado. Você não valorizou. Eu conheço minha esposa. Então, o homem, primeira coisa que o homem tem que ter na vida dele é temor do Senhor. E anda nos seus caminhos. Verso 2. Ele comerá do fruto do seu trabalho. O Adão no Éden, o texto sagrado fala: soprou Deus nas suas narinas fôlego da vida. Qual a primeira coisa que Deus deu para o homem? Vida de Deus. Temor do Senhor, andar com Deus. O Salmo 128 começa com o homem que anda com Deus. Qual foi a segunda coisa que Deus deu para o homem? Trabalho. Você vai cultivar. Esse homem tinha mulher? Não. Aí ele fala: não é bom que o homem viva só. Que homem? O homem que teme a Deus e trabalha. Porque quem não teme a Deus e não tem de Deus na vida dele, é bom ficar sozinho. Aí ó, ele fala: você comerás do fruto do seu trabalho. Então, tudo que um homem quer, se eu chegar em qualquer igreja do Brasil, eu nunca vou encontrar um pastor que fala assim para mim: pastor, que bom que o senhor está aqui. Pastor, eu amo demais minha mulher, pastor. Pensa num homem que ama minha mulher. Eu amo demais minha mulher, pastor. Sou feliz. Não, você vai ver um homem falar assim: pastor, olha a igreja que eu estou construindo. Pastor, olha o carro que eu tenho. Homem gosta de mostrar o fruto do trabalho dele, porque isso é a realização. Na verdade, a Bíblia fala para os homens amarem as suas esposas. Você sabe por quê? Porque naturalmente a gente não ama a esposa da gente. A gente ama o trabalho da gente. Rapaz, você está polêmico hoje, hein, Arão? Fazendo a gente pensar aqui, hein, Cláudio? O homem é realizado no trabalho dele, porque o homem foi feito para isso. A Bíblia fala para os homens... E por que tem um monte de vagabundo? É porque esse homem perdeu o pai dele. Porque a mulher nunca vai conseguir fazer um homem trabalhador. Quem faz homem trabalhador é pai. Então não tem saída? Qual seria a saída para esse cara? Que não teve referência masculina em casa, não teve referência paterna. Tudo que você falou aí, cara, minha carteira é profissional assinada quando eu tinha 14 anos. Hoje nem pode, entendeu? Mas não é que eu comecei a trabalhar com 14, meu amigo. É que 14 podia assinar. Entendeu? Agora... Hoje, você vê, eu acompanhei recentemente um casamento que terminou, um divórcio. Tem uma garotinha, uma menininha, deve ter uns 3, 4 anos agora. E o cara, vagabundo, crente, e lutando para não pagar pensão. Tipo assim, ó, as coisas que ele recebe não é na conta dele, porque senão vai descobrir que ele tem que pagar mais do que o valor lá, sei lá, R$300, R$400, sei lá. Né? Como é que o cara... tipo assim, eu fico pensando, é minha filha, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? E ele lutando para ficar... A casa que eles têm, 80% a mulher que pagou. Mas agora na divisão tem que ser metade dele, e a mulher saiu e ele que está na casa. Aí ele está na casa, ela tem que sair, pagar aluguel... E aí ele lutando para não pagar pensão para a menina. Deixa eu dar só um exemplo aqui. O que faz com um negócio desse? Porque eu fico olhando, vou dar vontade de ir lá e bater no cara, mas não pode porque eu sou evangélico. E aí? Deixa eu dar só um exemplo aqui, porque eu quero voltar lá na questão do Salmo 128. Deixa eu dar só um exemplo aqui. E eu acho que esse exemplo ilustra bem o que eu acredito. Você tem um corpo funcionando muito bem, pelo menos é para funcionar. Você movimenta. Se você levar uma pancada na cabeça, principalmente nessa região aqui, você perde o movimento do braço. Porque essa área aqui do cérebro é a área que movimenta cérebro, movimenta braço e fala.
Se você bate a cabeça aqui, você vê muita gente bater a cabeça na piscina e perde o movimento do braço, tem dificuldade de falar. Aí, quando você tem dificuldade de se movimentar, você vai procurar um profissional. Qual profissional que você procura? Fisioterapia. Fisioterapia. O que a fisioterapia vai fazer? A fisioterapia vai fazer, pastor César, um movimento onde ela vai falar para o cérebro que o braço existe. Porque o departamento, você tem uma empresa aqui, cada empresa tem um departamento. Se fechar um departamento aqui, você vai ter que acionar um outro departamento para dar conta. Para substituir o que o outro departamento deu problema. Se fechar não, se um departamento deu problema. Então, a parte do cérebro que movimenta a fala e os membros e os braços, deu problema. Aí o fisioterapeuta vai pegar esse braço e vai ficar fazendo movimento com ele, dando choque nele. Movimento, choque. Para acionar alguma área do cérebro, para assumir a responsabilidade de uma área que foi desativada, que não está funcionando mais. O movimento vai voltar? Vai. O movimento ele vai conseguir andar? Vai. Normal? É difícil. Se arrastando. A fala vai voltar? Vai, mas ela vai falar prendendo mole, ali. Mole. Funciona. Então, você está diante de um palestrante, um terapeuta, um pastor, que entende que o segredo é trabalhar desde a infância. E que o que a gente tem hoje aí é tudo fisioterapia para tentar fazer um movimento com um cara que perdeu a capacidade de começar desde a origem. E atrofiou. Atrofiou. Esse cara preguiçoso, as mulheres precisam entender isso. Esse cara preguiçoso que ficou a adolescência dentro de casa, que não trabalhou, que teve um pai ausente, que não teve, que foi fraco, escravo de pornografia, ela tem que enfiar na cabeça dela que ela vai ter que lidar com um cara limitado na vida. E que a gente tem que começar a voltar a fazer o que os nossos avós faziam. Quando eu escrevo o livro aqui, Onde Foi Que Eu Errei, é exatamente isso que eu falo. Se a gente não voltar à origem, o lugar da família, essa mulher voltar. Então volta esse texto aqui. Esse homem verá o fruto do trabalho dele. Então, o homem foi feito para trabalhar. Então, a primeira coisa que uma mulher deveria ver, uma moça solteira deveria ver na vida do rapaz é se ele trabalha. E pastor não devia nem fazer casamento para homem preguiçoso. O pastor que faz casamento de homem preguiçoso está em pecado também com esse cara. Como é que tem que fazer como é tem que deixar claro para ela onde ela está entrando. É isso aí. É isso aí. Bom, vamos lá. Que interessante esse nosso bate-papo. A Regina escreveu só assim aqui, ó. O muro da minha casa fui eu que fiz. Meu pai do céu. Pensa numa mulher dessa, tá entendendo? O muro da minha casa fui eu que fiz. Pronto, aí não precisa falar mais nada. Vamos lá, tem ouvinte aí, um áudio que não para de chegar. O WhatsApp é 974174129, manda a sua, vai. Bom dia, pastor César, Pai do Senhor, a todos os irmãos, a todos os ouvintes, ao convidado também. Me chamo Rogério, moro aqui na cidade de Maceió, Alagoas. Bem, a pergunta que eu tenho é a respeito do papel do homem nas decisões familiares. Caso, por exemplo, os dois trabalhem, como é que fica essa situação? E aí? Mano, eu não entendi a pergunta. Eu não... Solta de novo, varão. Bom dia, pastor César, Pai do Senhor, a todos os irmãos, a todos os ouvintes, ao convidado também. Me chamo Rogério, moro aqui na cidade de Maceió, Alagoas. Bem, a pergunta que eu tenho é a respeito do papel do homem nas decisões familiares. Caso, por exemplo, os dois trabalhem, como é que fica essa situação? Se fere, né? Os dois trabalhando, fere essa ideia de que o homem é o cabeça e tal, deve ser isso. Eu acho que a gente começou a falar sobre isso, a gente acabou mudando do assunto. As pessoas sempre perguntam para mim, pastor, é pecado eu ganhar, é errado a mulher ganhar mais do que o homem? Primeiro que eu acho que a relação dos dois já está afetada. Porque eu acho que uma das principais características entre um homem e uma mulher é eles serem um. Eu não creio que o dinheiro é do homem.
Eu não creio que o dinheiro é da mulher. Não entra na minha cabeça que o meu dinheiro e seu dinheiro. Não, também não entra. É um... Não, quando tem esse negócio de meu dinheiro e seu dinheiro, não é, aí são sócios. Não então, é. Lá sociedade é uma coisa. Lá na minha casa, isso é completamente fora de lógica. A minha mulher não sabia exatamente que aquele dinheiro que caiu lá na conta do final de semana, da oferta, dos livros que vendeu, dos cursos, que não seja dela. É dela aquele dinheiro lá. A gente toma decisões junto, a gente compra as coisas junto, mas o dinheiro é dela. Ela não precisa... Meu amor, você transfere dinheiro na minha conta aí. Não, é dela o dinheiro. Então, acho que a relação já não está saudável. É aquilo que eu ensino. Quando a gente nasce, a gente aprende a pedir. Crianças pedem. Quando a gente é irmão, a gente aprende a compartilhar. Quando a gente casa, a gente aprende a ser um. Então, esse casal não sabe ser um. Então, por isso dá crise. O cara trabalha, não sabe se está afetando a vida dele. Eu não tenho crise com isso lá em casa. As decisões que a gente toma, é claro que o meu olhar sobre um problema é totalmente diferente da minha esposa. A maneira como a minha esposa reage a um problema, sem citar nome, pelo amor de Deus, essa celeuma que está na internet aí com o irmão, cara, se dependesse de mim, eu ia para cima. Eu ia para cima. Minha esposa falou, eu não quero que você faça isso. Ela ficou mal quando ela viu a foto dela na internet. Ela falou, eu não acredito que você se meteu com isso. Agora você fala por código, ninguém está sabendo o que é. Não, ele sabe. Piorou. Ele sabe. Vai só lá no meu... Ele sabe. Então, o olhar da minha esposa é diferente do meu. As decisões em casa, a maneira dela perceber, a maneira dela lidar. O homem aqui, ó, as coisas resolvem aqui na nossa cabeça. Tem sentido aqui na nossa cabeça, está resolvido. A mulher resolve no coração. Onde é mais fácil resolver? Aqui. Onde é mais difícil resolver? No coração. Então, se a relação desse casal está saudável, o dinheiro vai ser saudável, as decisões, por mais diferentes que sejam, serão saudáveis. Entendeu? Os equívocos, por mais difíceis que sejam, as decisões desses equívocos serão saudáveis. Vamos lá, mais ouvinte ao vivo, 97417-4129, 97417-4129, vamos pro próximo. A paz do Senhor Jesus, pastor Eurípides e pastor César Cavalcante. Bom dia, quem fala aqui é Arthur do Rio de Janeiro, Petrópolis. Eu quero deixar um comentário aqui. Tenho percebido que muitas mulheres têm crescido no mercado de trabalho, se capacitando até mais do que os homens, devido a uma grande responsabilidade dos homens no passado, né? Se olharmos há 50 anos atrás, né, a gente conversa com os nossos avós e pais, nós vemos que as mulheres cumpriam muitas das vezes esse serviço de ficar em casa, de cuidar dos filhos enquanto o marido trabalhava. Só que por causa da maldade e da irresponsabilidade do homem, muitas dessas mulheres sofriam na mão deles, né? A mulher não podia fazer um cabelo, porque muitas das vezes o homem ele gastava o dinheiro com bebidas, com irresponsabilidades. Muitas dessas mulheres eram, como eu posso dizer, agredidas moralmente e até mesmo fisicamente, e muitas delas não tinham para onde ir. E hoje eu percebo esse crescimento das mulheres devido a isso. Muitas mulheres hoje se capacitam para se tornarem independentes. Por quê? Porque no passado, muitas dessas mulheres, elas sofreram nas mãos dos homens. E eu gostaria de saber da opinião de vocês. O que vocês acham? Pastor Eurípides. Eu falei sobre isso, né? Então, lá nos Estados Unidos, né? Nós temos lá os nossos avós, bisavós, que eles tinham mais vida rural, né? Então, eles trabalhavam, os papéis eram definidos. E aí acontece a Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai produzir uma coisa chamada boom nas cidades. As cidades serão grandes metrópoles, dinheiro cresce, as cidades ficam ricas. Se as cidades ficam ricas, surgem as guerras. E quem vai lá para a guerra é o homem. Então, esse homem morre lá na guerra. E essa mulher, porque o homem morreu lá na guerra,
vai para o mercado de trabalho, para ocupar o espaço de um homem que não está mais trabalhando lá. Ela tem que produzir, ela tem que fazer automóvel, ela tem que fazer, inclusive, as bombas e os tanques de guerra, né? E essa mulher não tem mais como cuidar do seu filho. Ele vai pegar esse filho e colocar numa creche para... aí surgem os eletrodomésticos, para essa mulher chegar em casa e lavar a roupa mais rápido, cozinhar a roupa mais, fazer a comida mais rápido. Então, essa mulher vai para o mercado de trabalho por conta de um adoecimento. De um problema que aconteceu na sociedade. As guerras matam os homens e deixam as mulheres vivas. Aquele menino lá vai para a creche. E aquele menino que vai lá para a creche, ele é a primeira geração de filhos, pós-guerra, que não tem pai em casa, não tem mãe em casa. Você lembra quem que é essa geração? Os hippies. O hippie é a primeira, é a primeira geração de filhos que não tem pai e mãe dentro de casa. Aí esse menino não tem quem pintar quem pentear o cabelo dele. Aí o cabelo dela fica como? Grande. Não tem quem passa a roupa dela. Então, como é que a roupa dela fica? Do jeito que tiver, vai. Aí ela encontra um cara que está com o cabelo sem pentear, com a roupa amarrotada e com vontade de comer. Fala, mas tem um negócio aí que você usar, passa fome, que é maconha. Mas vamos fazer um negócio de Durepox aqui, pôr para vender? Aí vamos estender um pano aqui no chão aqui, vamos começar a vender coisa para a gente ter dinheiro. Aí surgem esses hippies. Ah, mas tem um cara cantando lá no negócio de Woodstock, vamos lá, ele está falando de sexo, droga, rock and roll, e contra tudo que os nossos pais fizeram de morrer na guerra. Vamos lá ouvir esse cara, o John Lennon? Aí todo mundo vai para lá. Por que eu estou falando isso? Porque os hippies são a prova do que acontece com os nossos filhos quando não tem ninguém em casa. Se você olha nas fotos, e eu dou uma palestra sobre isso, você vai ver o menininho lá, em 1920, com um terninho, e ele tem uma calça que pega abaixo do joelho. Aí, à medida que ele vai crescendo, tomando maturidade na vida, a calça vai descendo, até a calça chegar lá no pé. Aí, quando ele faz alguma coisa errada, o que o pai vai falar para ele? Olha aqui, rapaz, você honra as calças que você veste. Por que é para honrar as calças? Porque agora ele está vestindo uma calça que fala que ele é homem na sociedade. A menina estava lá com a mãe dela, então as referências eram claras. Quando o pai morre na guerra e a mãe vai para o mercado de trabalho e esse menino está sozinho na vida, ele não tem mais a quem imitar. Então ele começa a criar um grupo dele ali que ele se identifica. Então ele bota um alargador, ele tatua, não estou falando que está errado isso, ele vai se tatuar, colocar coisa para ele falar, eu pareço com aquele cara ali, ó. Eu sou igual. Aí começa a surgir as tribos urbanas. Porque as tribos urbanas é uma maneira de se identificar. É uma maneira de se falar, eu pertenço a alguma coisa nessa sociedade, nem que seja um cara que desenhou no corpo e colocou um alargador. Eu sou skinhead. Ele quer pertencer. Ele quer pertencer. Por quê? E ele adoece. Porque o único lugar de pertencimento é família. Eu só me identifico como homem, eu só me identifico como trabalhador. A menina só se identifica como mãe, como esposa, como mulher, se ela tem referência. A sociedade é plural, a família é singular. E eu só me identifico na singularidade, eu não me identifico na pluralidade. A pluralidade me dá muitas opções, mas é a família é o único lugar que gera identidade e afetividade no ser humano. Aí eu dei essa volta toda para responder a pergunta do irmão. Esses argumentos são claros, a sociedade, o homem que bateu, o homem que... Está aí, está tudo aí, é isso aí mesmo, o mundo é isso aí mesmo, isso é o mundo. Agora eu quero olhar para aquilo que Deus estabeleceu. Aí eu preciso voltar ao Salmo 128. O homem começa temendo ao Senhor, o homem trabalha, e o texto fala, sua mulher será como... A videira. Qual é o fruto que a videira produz? A uva. O que a uva representa? Alegria. Então a mulher é alegre, a sua mulher será como videira frutífera dentro de casa. Um homem que teme a Deus e que trabalha, faz uma mulher ser feliz. Aonde? Dentro de casa. Isso aqui é na contramão. O mundo está gritando aqui, mas o mundo bate, o homem espancou. Isso é o que está lá. Entre vós não será assim.
O texto continua. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Qual o fruto que a oliveira produz? Azeitona. O que a azeitona vira? Uma unção. Unção, azeite, unção. O homem que conhece a Deus, o homem que anda nos caminhos, o homem que trabalha, tem uma mulher alegre e filhos ungidos. É isso mesmo. E ele está aonde? Em volta da mesa. Pronto. Está aqui. Tá aí, sempre estava aí o tempo todo. Aqui. O padrão de Deus é isso aqui. O padrão de Deus não é o homem que bate na mulher, que espanca a mulher, que xinga a mulher, e essa mulher para tentar. Então, que essa menina pensasse 2 vezes no homem que ela quer casar. Ou seja, fica a dica, então, especialmente para quem está namorando, né? Porque esse tipo de coisa deixa rastros, né? Então, é muito fácil você perceber que você está namorando com um mimado. Mimado. Entende? Filhinho da mamãe. Exatamente. Então, quer dizer, você vai casar para ele virar seu filho agora. Ele vai trocar de mãe. Mas ele vai... Porque o homem, a figura masculina, não tem medo de fazer filho sofrer. A mulher... Então, eu vou usar um exemplo meu. Tem coisas que a minha mulher sente que eu nunca vou sentir. Por exemplo? Essa situação dela estar chateada por ter eu entrado na celeuma com um cara na internet. Aonde que eu erro nesse ponto? Eu achar que ela tem que olhar para esse problema igual eu. Não vai olhar. A mulher nunca vai perceber a vida como um homem. E o homem não vai perceber a vida como uma mulher. E esse filho precisa desse pai. Primeira coisa que eu falo, uma coisa que eu falo o tempo todo. Não existe pai. O que um homem faz, uma mulher não faz. E o que uma mulher faz, um homem não faz. Quem tem 100% de autoridade na minha casa? Eu ou minha esposa? Os dois. Mas eu tenho 100% de autoridade como homem. E a Osana tem 100% de autoridade como mulher. E eu nunca vou enxergar a vida como ela. Ela é sensível e ela é útero e eu sou semente. Ela é costela, né? Ela é lado e eu dentro e eu sou terra. O homem é terra, grosso, a composição de tudo. A mulher é um detalhe, então a mulher vai se preocupar com detalhes. Então, quando a gente olha para o feminino e para o masculino, esses filhos precisam da figura masculina dentro de casa. E a mulher, esses filhos precisam da figura feminina. E o homem, quando ele olha para esse filho dele, então, a parábola do filho pródigo. Você acha, César? Eu sei que ali é Deus. Eu sei que o filho pródigo somos nós. E eu entendo que o filho que ficou, o filho que foi somos nós, e o filho que ficou é a religiosidade. Mas se a gente for pensar numa família, quem não tem naquele cenário? Não tem a mãe. Não tem a mãe. Se fosse a mãe que administrasse aquele problema de um filho que pediu dinheiro para ir embora para a vida, o que essa mãe faria? Mas nunca. Você não vai gastar dinheiro com porcariada não, meu filho. Você vai ficar aqui em casa. O homem deixa embora. Então, o olhar do homem é para fora. Eu falo isso na Força dos Pais. O olhar do homem é para fora. O olhar da mulher é para dentro. Só que esse olhar para dentro está comprometido com essa mulher que está lá fora. Por isso que o texto fala da mulher que é feliz dentro. Por isso que fala de um homem que é feliz fora. E esse homem que é feliz fora trabalhando, que essa é a conversa que todo mundo fala para mim, pastor, meu pai nunca me colocou no colo. Meu pai sempre trabalhou. Eu falei, não brinca. Então o que você precisou não foi de pai, você precisou de quê? De mãe. Quando uma mãe dá colo, está presente na vida dos filhos, os filhos nem preocupam com o pai que só sabe trabalhar. Tem aqui um monte de perguntas chegando, a hora passando, já passou na verdade, mas vamos lá. Mas tem muitos homens que se mostram de uma forma e depois que se casam se mostra de outra, mostra outra pessoa. Como fazer? Isso é uma verdade? Ou não? Tipo assim, a mulher pode ser enganada mesmo? O cara apresentava uma coisa, depois ele mudou.
É porque, César, eu volto para o padrão de Deus. Entendeu? A mulher é interno. A mulher é casa. A mulher é... Quem leva a gente para a igreja é quem? Pai ou mãe? A mãe. Mãe. Mãe que leva para a igreja. Como e essa mulher hoje não consegue nem fazer isso mais. Porque ela está tão envolvida com o trabalho que ela não consegue. Então, essa mãe, o olhar dela é para dentro. Para casa, para o lar, para a família. Era para ser assim. O olhar do homem é para fora. Então, você pega, por exemplo, eu quero pegar um texto aqui que eu separei aqui, ó. 2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Paulo falando para Timóteo. O qual habitou primeiramente na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que habita em você. A construção da fé de uma mãe, de uma avó na vida de um filho, de um neto. A fé que o Timóteo tinha foi construído através da maternidade, através de um feminino. Eu entendo que a maternidade de uma mãe é um dos processos mais eficazes para produzir ser humano saudável. O que faz um ser humano ser emocionalmente saudável é o vínculo que ele teve com a mãe dele. César, eu falo isso no meu livro Curando a Ferida Materna. Qual que é o tripé da saúde emocional? O tripé da saúde emocional em todo ser humano é pertencimento, amor próprio e juízo crítico. E como é que eu adquiro o pertencimento? O pertencimento que eu adquiro, que é a lei principal da saúde emocional, é entender que só tem um ser que gera ser humano saudável emocionalmente. Mãe. Não é pai que gera ser humano saudável. Durante muito tempo a gente atribuiu... Quando eu escrevi esse livro aqui, ó... Mas o pai tem o seu lugar tem nessa o lugar. Construção de um ser humano saudável também, né? É o ser humano que enfrenta a vida. Como referência, né? O homem que enfrenta a vida, ele adquire através do pai. Durante muito tempo a gente pegou tudo e colocou no colo do pai. Se você faz um seminário lá na sua igreja, uma ministração sobre orfandade. Orfandade é sinônimo de quê? De pai ou de mãe? De pai. De pai. Só que orfandade também é materna. E quando esse menino não tem a mãe dele dentro de casa, por que eu falo isso? Porque toda psique humana, saudável ou adoecida, é estabelecida pelo vínculo com a mãe. Se os meus primeiros anos de relacionamento com a minha mãe, eu não tive um vínculo saudável com essa mulher, eu não tive um vínculo saudável de afetividade, de mãe presente na minha vida, eu vou ser um ser humano adoecido. Por quê? Eu só me amo quando alguém me amou. Eu só me valorizo quando alguém me valorizou. Eu sei só cuidar de mim. Eu só cuido da minha saúde quando alguém cuidou de mim. Quando alguém não cuidou de mim, quando alguém não me deu colo, quando alguém não me amou, eu não sei cuidar de mim. E a maioria das pessoas, César, não se amam porque ela não teve o elemento que gera amor próprio, que é mãe. E o amor próprio é gerado através do pertencimento. Eu pertenço. E como é que eu tenho o pertencimento? Que é o primeiro sentimento saudável na vida do ser humano. É uma tatuagem que vai no cérebro dele. O que é preciso acontecer na vida de um bebê para ele ter sentimento de pertencimento? Uma mãe presente na vida dele durante 2 anos. Fazendo todo dia a mesma coisa, dando mamar, vivendo com ele. A gente chama isso de dinâmica do sameness, dinâmica da mesmice, a rotina. Mãe presente, vínculo materno. A criança se sente amada. Porque a criança não acredita que é um ser, a criança acha que é um órgão interno da mãe. O bebê acha que é um órgão interno da mãe. Aquele bebê que nasce, ele pensa que é um órgão. Inconscientemente, ele pensa que é um órgão. Então, quando esse bebê vai para o berçário, vai para babá, vai para a tia que cuida, vai para outro que cuida, aquele bebê rompe com a mãe dele. E é o primeiro, e aquilo é tudo inconsciente dele. Então, ele não consegue ter sentimento de pertencimento. Ele desenvolve uma coisa chamada dessensibilização afetiva.
ele troca de cuidadores. Então, o que é um bebê saudável? É um bebê cuidado pela mesma pessoa durante 2 anos de vida. A mesma pessoa. As mães deveriam evitar sair de perto desse bebê. Era assim com a nossa avó, era assim com a nossa bisavó. Não havia... Essa mulher não estava deslocada dessa criança. E essa criança, tendo o sentimento de pertencimento através da mãe, vai fazer nascer o segundo sentimento mais importante na vida do ser humano, que só nasce com o sentimento de pertencimento, que é o amor próprio. O que é o amor próprio? Eu me amo. E quando eu me amo, quando eu sei cuidar de mim, eu vou saber fazer escolhas corretas, eu vou desenvolver o terceiro sentimento mais importante na vida do ser humano, que é o juízo crítico. Então, olha só. Primeiro sentimento que o bebê vai desenvolver tendo mãe presente, pertencimento, que vai dar à luz ao amor próprio. Que é o amor próprio? Eu me amo. Que vai dar à luz ao juízo crítico. O que é o juízo crítico? O que é o juízo crítico? Eu te amo. Primeiro, alguém me amou, eu me amo. Quando eu me amo, eu te amo. Alguém cuidou de mim, eu sei cuidar de mim. Quando eu sei cuidar de mim, eu sei cuidar do outro. Quando alguém me valorizou, eu me valorizo, eu valorizo o outro. Quando alguém me deu espaço, eu sei dar espaço para mim, eu dou espaço para você. Muito interessante. Muito, muito importante. Ah, como a hora voa, cara. Você tinha que vir aqui pelo menos todo mês. Entendeu? Só organizar a agenda. Bora. Quem aí quer o pastor Eurípides aqui todo mês, falando aqui no Mostra o Texto, escreve aí, pastor Eurípides, todo mês. Aliás, sua rede social principal qual que é, pastor? PR Eurípides Oficial. PR Eurípides Oficial lá no Instagram. Tá lá, ó. PR Eurípides Oficial lá no Instagram. Tanto o Instagram quanto o YouTube. Segue lá, faz um print aqui, mostra lá, marca a gente. Para comprar meus livros, né? Sim. Lá no meu site, preuripides.com.br. Eurípides, preuripides.com.br. Tem um monte de gente falando assim, eu quero, é isso aí mesmo. Volte mais vezes, tal, todo mês, tá todo mundo aqui falando. Vamos a saideira. Pelo menos mais um, para não cortar seco, assim, solta mais um áudio aí, vamos ver. A paz do Senhor, pastor César e pastor Eurípides, aqui é o Felipe de Delfim Moreira. Eu queria saber com relação ao ministério pastoral feminino. Meu pai. Se o pastor não acha que em igrejas onde se tem a liderança feminina, se isso não muda a hierarquia dentro do lar também. Porque se na igreja é a mulher que manda e o marido é submisso à mulher, num caso de uma igreja onde a pastora é uma mulher, isso a gente não vai estar também afetando o lar? Eu gostaria de saber a opinião do pastor. Eu fui cutucado, tava tudo quieto, tava na hora de terminar. Aí eu fui chamar... solta mais um agora, eu fiquei igual o Jó. O que eu temia me sobreveio. Não, ainda bem que tem o programa Crescendo na Fé. Eu deixo isso aí porque você não... Exatamente. Vai, Vivi, que eu vou crescendo na fé. É isso aí, melhor. Você pergunta para teólogo, entendeu? Melhor. Pastor Eurípides, eu quero agradecer. Muito obrigado mesmo. Tem datas aqui em São Paulo que você vai estar em algum lugar onde a pessoa pode te ver, ou só no YouTube? Tem curso? O que tem pela frente? Na verdade, lá no meu Instagram tem lá minha agenda. Na verdade, eu ainda não publiquei minha agenda. Minha agenda para 2026 já estava fechada. Desde setembro de 2026 já estava fechada. Isso aqui é uma indireta. Então, em 2026, a minha... É uma indireta para quem? Não vou falar. Em setembro desse ano, a minha agenda já estava toda fechada para 2026. Eu não tenho espaço. Eu tenho, se eu não me engano, 5, 6 datas livres, né? Se você deseja me levar na sua igreja, realizar meus seminários lá, entre em contato com a minha secretária no 62982885599 para uma agenda para 2027, que não tem mais agenda para esse ano. Olha, dois comentários aqui que eu vou ler. Uma delas é o seguinte. @ Lar Cantinho do Céu. Como mulher e como mãe, eu concordo com as falas desse pastor hoje aí no programa, né? Outra que eu quero colocar aqui é Rei Julie. Alguma coisa YouTube.
ela diz assim: hoje vou pedir perdão para minha filha. Ela não tem amor próprio e agora eu sei por quê. Meu pai. Isso muda tudo, né? Tem aqui a Neia. Ganhamos o podcast. Ganhamos. Tem aqui a Neia Eurípides, por favor, todo mês. A Shirley Eurípides todo mês. O Luiz Eurípides todo mês. A Marisa, pastor Eurípides todo mês. É só mulherada também, tá? Que está querendo que os homens... deixa eu ver aqui. Marina, eu ouço mensagens do pastor Eurípides todo dia. Olha que legal. Então tá aí. Pastor Eurípides, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Sigam lá, @PR Eurípedes, assim oficial. Que tá, oficial, Eurípedes Oficial. Muito bom ter o senhor aqui. Obrigado, e considera aí, quando estiver em São Paulo, já avisar antes a nossa produção para estar aqui com a gente. Obrigado. Tá bom. Bom, estamos ficando por aqui. Hoje não falamos da FTB, porque a Black Friday terminou. Então, os links lá da Black Friday não estão mais funcionando. E amanhã a gente volta a falar sobre o próximo projeto da FTB, que no caso é o Férias com Teologia, mas é só para janeiro. Então, Deus abençoe vocês. Eu volto daqui a pouco com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Maravilha.